Bom dia, turma! Uma ótima terça-feira a todos vocês. Na aula de hoje de História, iremos continuar estudando a vida do homem pré-histórico. Abram o livro na disciplina de História, página 168. História, página 168. Turma, nesse primeiro tópico, iremos entender duas teorias científicas, duas linhas de pensamento diferente que explicam como o continente americano foi povoado, ou seja, como o homem chegou na América. Então, acompanhem a leitura no livro de vocês. Teorias sobre o povoamento do continente americano. Quando falamos do início da história do Brasil, é comum pensarmos no encontro entre os povos indígenas e os europeus ocorrido em 1500. Mas a história do Brasil não começou apenas depois da chegada dos portugueses. O território, que depois seria chamado de Brasil, começou a ser ocupado por grupos humanos há pelo menos 20 mil anos. Até o momento, não há consenso entre os cientistas sobre as rotas utilizadas pelos grupos humanos para que estes alcancem o continente americano. Sabe-se apenas que o processo migratório e de ocupação do continente americano demorou milhares de anos para acontecer. Contudo, com base em vestígios históricos, há duas importantes teorias sobre as migrações de grupos humanos que teriam partido da África para a Ásia e para a Oceania e desses continentes para a América. A primeira teoria supõe que a travessia teria ocorrido na região do Estreito de Bering, entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. De lá, eles poderiam ter vindo para a América do Sul por terra, a pé ou navegando muito próximo da costa em rudimentares frágeis barcos. Mas como conseguiram atravessar o Oceano Glacial Ártico? Cientistas afirmam que há mais de 20 mil anos houve a formação de geleiras sobre os oceanos, formando um tipo de ponte de gelo, o que facilitou a ligação entre as extremidades dos continentes americano e asiático no hemisfério norte da Terra. A segunda teoria diz que muitos grupos em diferentes épocas saíram da África em direção ao leste, alcançaram o sul da Ásia e a Oceania e, desses locais, navegaram em direção ao continente americano. Mas como conseguiram navegar se não possuíam embarcações resistentes para longas distâncias? Existe outra ideia que supõe uma baixa nas águas ao sul do Oceano Pacífico, trazendo surgir ilhas, o que permitiria ao longo de muitos anos a travessia de uma ilha para outra até alcançarem o sul do continente americano. Turma, existem uma grande discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao continente americano,
como foi que o continente americano foi povoado. E dessas discussões surgiram duas teorias que tentam explicar a chegada do homem no continente americano. A primeira teoria acredita que a chegada do homem ao continente americano ocorreu quando os nômades que viviam na Ásia atravessaram o Estreito de Bering, que é um canal de água. Eles conseguiram atravessar o oceano porque nesse período as águas encontravam-se congeladas, formando assim uma ponte natural de gelo entre esses dois pontos, e isso permitiu a migração do homem pré-histórico asiático para a América. A segunda teoria acredita que a chegada do homem ao continente americano ocorreu quando os nômades que viviam na África saíram em direção à Ásia e à Oceania e partiram navegando em pequenas embarcações, em pequenos barcos até a América. Como as embarcações eram bastante simples, não eram resistentes, os cientistas acreditam que existem diversas ilhas para que eles pudessem ir modificando e restaurando as suas embarcações ao longo de muitos anos. Mas ainda hoje não se sabe a teoria verdadeira de como os primeiros homens chegaram na América. Vamos continuar a leitura? Agora na página 179. Os vestígios do povoamento do Brasil. No Brasil, há vários sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor nosso passado. Um deles é o Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, que você conheceu nas páginas 162 e 163. Lá foram encontrados pinturas rupestres, restos de fogueiras, artefatos de pedra e dentes humanos que têm entre 20 mil e 50 mil anos. Mas a descoberta arqueológica mais importante ocorreu em Lagoa Santa, Minas Gerais. Em 1974, uma equipe de arqueólogos encontrou um crânio de cerca de 11 mil anos que pertenceu a uma jovem mulher que tinha cerca de 20 anos de idade e 1,50 metros de altura. Eles a chamaram de Luzia, o ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil. Turma, os sítios arqueológicos são lugares onde se encontram vestígios deixados pelos grupos humanos que viveram no passado. Ou seja, são lugares que se encontram o que restou, o que sobrou dos seres humanos que viveram no passado. E é por meio dos sítios arqueológicos que conhecemos toda a história da humanidade. Existem sítios arqueológicos em todas as partes do mundo e também existe no Brasil. Um dos sítios arqueológicos mais importantes que existem no Brasil é chamado de
Parque Nacional Serra da Capivara, localizada no Piauí, bem pertinho de nós. E nele podemos encontrar pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas nas cavernas, restos de fogueiras, artefatos de pedra, dentes humanos, mas o vestígio mais importante, considerado pelos historiadores, é o crânio, que pertenceu a uma jovem. Esse crânio recebeu o nome de Luzia e é o ancestral humano mais antigo encontrado no Brasil. Certo, turma? Agora, coloquem na página 172, capítulo 4. Agricultura e a ocupação do espaço. O processo de sedentarização. Acompanhe a leitura, turma, no livro de vocês. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns deles aprenderam a plantar e a colher, dando início à prática da agricultura. Por meio da observação do ambiente, descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. Eles perceberam que locais próximos aos rios eram ricos em frutos e em diversos vegetais. Além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo de caça. Para auxiliar na produção de alimentos, foram criados instrumentos como machados, facas e foices de pedra polida. Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Os seres humanos passaram então a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, o que deu origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de conservar sólidos e líquidos. Eles também produziram instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados. A adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, com o excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra que habitavam. Tinham início o processo de sedentarização, ou longo processo de fixação de grupos humanos em determinados lugares. Eles começaram a se fixar, a população cresceu e passou a ocupar diversas regiões do planeta. Muitas dessas técnicas milenares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores. Mesmo com as inovações tecnológicas, a antiga técnica de arar, revirar, criar sulcos, a terra continuou presente. É extremamente importante para o cultivo de nossos alimentos. Turma, na aula passada eu expliquei a vocês que os homens do Paleolítico eram nômades.
eles não se fixavam por muito tempo em um mesmo lugar. E isso porque eles estavam constantemente à procura de alimentos. Já os grupos humanos que viveram na fase do Neolítico, eles eram sedentários, ou seja, eles permaneciam morando em um mesmo lugar. E isso porque eles passaram a utilizar a terra para plantar e colher os seus frutos. E a leitura que acabamos de fazer nos mostrou como foi que se iniciou a agricultura para o homem pré-histórico. Então, primeiro, o homem começou a observar o ambiente e eles descobriram que as sementes que caíam no chão, ao passar algum tempo, elas cresciam novamente e geravam novos alimentos. Segundo, eles perceberam que os locais próximos aos rios, por serem terras úmidas, eram ricas em frutas e em vegetais. E perceberam também que era uma ótima ideia morar perto dos rios. Assim, eles poderiam caçar os animais que procuravam os rios para beber. Terceiro, eles criaram instrumentos como machado, facas e foices para ajudar na produção e no cultivo agrícola. E quarto, passaram a criar panelas de barro para conservar os seus alimentos. E todas essas descobertas e técnicas utilizadas pelo homem pré-histórico resultaram no aumento da produção de alimentos, e assim eles não precisavam mais deixar a terra que habitavam, pois já tinham tudo ali pertinho deles. Turma, agora acompanhe a leitura da página 174. Mudanças no modo de vida dos seres humanos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Esse fato aumentou a quantidade de carne, de leite, de pele e de couro disponíveis. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. O desenvolvimento de instrumentos e os recursos naturais tornaram possíveis a construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro, e cobertos com folhagens. As habitações ofereciam maior proteção contra animais predadores e alguns adversidades da natureza, como chuva e neve. Houve crescimento populacional que pode ter sido causado pela maior oferta de alimentos gerada pela prática da agricultura e da criação de animais. Quanto maior a população, maior deveria ser a produção de alimentos. Por isso, o controle da produção precisaria ser cada vez mais eficaz. A baixa produção de alimentos poderia levar as pessoas à morte. Assim, foi necessário aprimorar cada vez mais as técnicas agrícolas para evitar períodos de escassez e de fome. Turma,
Nessa leitura, nós podemos perceber algumas mudanças que foram ocorrendo no modo de vida dos seres humanos da pré-história. Eles passaram a domesticar os animais, ou seja, passaram a criar pequenos animais, como cabras, os porcos, gado, as ovelhas, e isso era bom para eles, pois aumentava na quantidade de alimento, nas carnes, no leite, e até a lã das ovelhas eram usadas para fazer as suas vestimentas. Outras mudanças foram nas construções de moradias, que passaram a ser mais seguras, feitas de madeiras, de pedras, de barros e cobertas com folhas. Já não moravam mais em cavernas. Agora eles estavam mais protegidos das chuvas e dos animais selvagens. E todas essas transformações contribuíram para o crescimento populacional, pelo aumento da população que foi causado pela grande oferta de alimentos, passando a organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos. As técnicas de cultivo também variavam muito de um lugar a outro, pois dependiam das condições do solo e do clima. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição foram formados os primeiros grupos familiares, ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Aos poucos, houve a divisão do trabalho para que cada grupo cuidasse de uma parte da produção. A partir dessa divisão, as sociedades passaram a organizar-se em vários setores, o que permitiu que houvesse um grupo especializado em trocas e, mais tarde, no comércio dos excedentes agrícolas. Dessa forma, o comércio passou a ser tão importante quanto a agricultura, pois era por meio da troca que se obtinham recursos para as próximas plantações. Turma, as mudanças da vida nômade para a vida sedentária durou milhares de anos. Não aconteceu de um dia para a noite. E existiam lugares que tinham pessoas que levavam uma vida nômade, enquanto pessoas viviam ainda de formas sedentárias. E essas tais mudanças que ocorreram na sociedade da época, na organização social, durante o processo de sedentarização, foram a formação de grandes famílias, também chamadas de clãs, o surgimento das aldeias, das vilas e cidades. Eles
passaram também a se organizarem em torno de um líder. Geralmente era uma pessoa mais velha. E passaram a dividir as tarefas e funções, como a agricultura e o comércio. Certo, turma? Aqui encerramos a nossa aula de história e até amanhã.